empresa do Simples Nacional pode permitir algum crédito para quem está comprando suas mercadorias? Caso sim, como que é permitido? Quais são os créditos que são permitidos por empresas do Simples Nacional? Fica comigo após a vinheta que eu vou te falar sobre a permissão desses créditos, quando que eles podem ser permitidos por empresas do Simples Nacional. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Contabilidade Facilitada. Sou professora Marina Curti, sou contadora, especialista em Direito Tributário e atuo como professora nas áreas do ICMS, IPI e ISS dentro da Escola Contábil. Então nós temos cursos completos falando sobre a tributação do Simples Nacional, inclusive sobre ICMS dentro do Simples Nacional e as hipóteses de pagamento desse tributo fora do Simples. No assunto de hoje, nós vamos falar sobre as hipóteses de crédito que as empresas do Simples Nacional podem permitir. Ou seja, se uma empresa do regime normal comprar de um fornecedor do Simples Nacional, ela pode creditar ICMS, por exemplo? Ela pode creditar algum imposto? Bom, a legislação do Simples Nacional, ela traz uma hipótese de crédito, sim, que seria no caso de operação destinada, quando o comprador da mercadoria está comprando para comercialização ou industrialização. Então, se compra para uso e consumo ou ativo mobilizado, regra geral, não tem direito a crédito na compra de empresas do Simples Nacional. A única hipótese seria quando compra para comercialização ou industrialização. Isso está previsto lá na resolução do Simples Nacional. Eu vou abrir aqui para vocês, tá? Ó, a resolução do Simples, lá, pessoal, no artigo 58 da resolução. Deixa eu abrir aqui a busca. Artigo 58 da resolução CGSN 140 de 2018, que é a resolução do Simples Nacional, tá? Lá ele fala sobre os créditos. Ele fala aqui, ó, a ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional, não fará jus à apropriação nem transferirá créditos relativos aos impostos ou contribuições abrangidos pelo Simples Nacional. Então, aqui, em regra geral, não teria a possibilidade de transferir créditos, tá? Relativo ao imposto que é pago dentro do Simples Nacional. Agora, ele traz um parágrafo abaixo que permite uma situação em relação ao ICMS. Então, ele fala aqui, ó, aquelas pessoas jurídicas e aquelas equiparadas pela legislação tributária que não são optantes do Simples Nacional, elas podem ter direito ao crédito correspondente ao ICMS que foi pago efetivamente dentro do Simples Nacional. Então, quando a gente está falando de uma empresa do Simples que paga o ICMS no anexo 1, que é do comércio, ou no anexo 2, que é da indústria, aquele percentual reduzido de ICMS que é pago dentro do Simples Nacional, ele pode ser permitido como um crédito para quem está comprando a mercadoria de uma empresa do Simples, tá? Então, seria para as operações destinadas a comercialização ou industrialização, tá? E observando sempre o valor que foi pago dentro do Simples Nacional. Para isso acontecer, as empresas do Simples, elas têm que respeitar o que está lá no artigo 60, tá? Ela vai emitir uma nota fiscal informando ali que existe a permissão do crédito do ICMS, que é pago dentro do Simples. Então, vai ter em campo próprio, quando a gente fala de nota fiscal eletrônica, a gente vai usar lá uma situação tributária específica para as empresas do Simples, que é a 101, 201 ou 301, que é tributada pelo Simples Nacional com permissão do crédito de ICMS, onde vai habilitar uns campos na nota fiscal eletrônica para informar percentual e valor do crédito do ICMS permitido por produto.
tá? Então, o fornecedor do Simples, quando ele vender por uma empresa que vai revender ou comercializar a mercadoria dela e for do regime normal, ele pode permitir o crédito de ICMS dentro do Simples Nacional, que foi pago dentro do Simples Nacional. Ele vai colocar isso em campo próprio na nota fiscal eletrônica e também colocar nas informações complementares a frase permite o aproveitamento do crédito do ICMS correspondente a tantos reais, correspondente à alíquota de tantos por cento, nos termos do artigo 23 da Lei Complementar 123 de 2006, que é a Lei do Simples Nacional, tá? Então essa é a regra para fins de crédito de Simples Nacional. É menos do que se fosse comprar de uma empresa do regime normal? É menos, mas tem que considerar que o percentual de venda de tributação do Simples Nacional, ele é menor, então o preço de venda dele também tem que ser menor. Então o crédito, consequentemente, vai ser o percentual que é pago dentro do Simples Nacional. Então quem está comprando a mercadoria de uma empresa do Simples tem que avaliar em relação ao custo de aquisição, o que aquela operação te permite de crédito tributário ou não, certo? A legislação do Simples ainda traz uma exceção, né, uma situação aqui que não pode, né, a empresa do Simples não pode consignar o aproveitamento do crédito em alguns casos específicos. Quando a empresa do Simples Nacional recolhe ICMS em valor fixo, por exemplo, no caso do MEI, o MEI paga R$1 de ICMS, então ele não pode permitir crédito, né? Ou se tratar de uma operação de revenda de mercadoria em que o ICMS não é devido na forma do Simples Nacional. Então, se a empresa já excedeu o sublimite do ICMS, está pagando ICMS fora do Simples, o comprador da mercadoria vai creditar o ICMS que é pago fora do Simples Nacional e não o percentual que é dentro do Simples Nacional, certo? Se a operação tiver isenção ou imunidade, também não existe a possibilidade de gerar esse crédito porque não está sendo pago o ICMS dentro do Simples Nacional. Ou, no caso da empresa do Simples Nacional, optar pelo regime de caixa, tributar o Simples Nacional na forma do regime de caixa. Isso é uma situação que a empresa do Simples tem que analisar quando ela faz essa opção. Porque se ela vende para empresas que utilizam o crédito dela, isso pode ser ruim para ela, porque ela não vai mais poder permitir o crédito de ICMS que é pago dentro do Simples Nacional. Se ela vende preponderantemente para pessoas que não acreditam no ICMS dela, tá tudo certo, porque de qualquer forma ela não iria permitir esse crédito de ICMS, né? Ou então, pessoal, por último aqui, tratar-se de prestação de serviço de comunicação de transporte interestadual ou intermunicipal, ou seja, transportador, empresa de comunicação não permite crédito de ICMS do Simples Nacional, tá? Então é só para operações com mercadorias que são destinadas à comercialização ou industrialização. Então, a empresa que está comprando tem que ser do regime normal, tem que estar comprando mercadoria e tem que destinar essa mercadoria para sua comercialização ou industrialização. Esse é um caso em que a legislação permite que a empresa do Simples Nacional permita o crédito de ICMS que é pago ali de forma reduzida dentro do Simples Nacional. Então, resumindo, não vai ser o percentual de alíquota normal do ICMS, vai ser apenas o percentual de ICMS que é pago dentro do Simples Nacional, ok? E aí, gostou do conteúdo? Se inscreve no canal, curte e compartilha com um amigo que precisa dessa operação, dessa informação. Obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.